Olá, muito boa tarde. O debate sobre o desconfinamento acontece na política e na ciência, por vezes com pontos de vista nem sempre coincidentes, e que teremos a oportunidade de analisar hoje com Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Antes, destacamos outros temas da atualidade e começamos pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Em pleno século XXI, a humanidade ainda não conseguiu erradicar o drama do trabalho infantil. Em todo o mundo há crianças sem direito a brincar, estudar ou sonhar. Segundo as estimativas da Organização Internacional do Trabalho, são mais de 150 milhões. Una tragedia. 150 milioni, più o meno come tutti gli abitanti della Spagna, insieme alla Francia e insieme all'Italia. Questo succede oggi. Tanti bambini che soffrono questo, sfruttati per il lavoro minorile. Rinnoviamo tutti insieme lo sforzo per eliminare questa schiavitù dei nostri tempi. A Igreja Católica precisa de investir mais no acompanhamento das famílias e na preparação para o matrimónio, como ficou definido nas Assembleias do Sínodo dos Bispos em 2014 e 2015. O alerta do Papa chegou a uma reunião online de responsáveis de 70 conferências episcopais e mais de 30 associações e movimentos internacionais. Alcune di queste sfide stentano ancora ad essere affrontate e richiedono un rinnovato slancio pastorale in alcuni ambiti particolari. Penso alla preparazione al matrimonio, all'accompagnamento delle giovani coppie di sposi, all'educazione e all'attenzione nei confronti degli anziani, alla vicinanza alle famiglie ferite o a quelle che, in una nuova unione, desiderano vivere appieno l'esperienza cristiana. Esta semana foi apresentada no Vaticano a mensagem para o 5º Dia Mundial dos Pobres, que se celebra em novembro. O Papa alerta para as consequências sociais e económicas da pandemia, pedindo uma nova abordagem na luta contra a pobreza a nível global. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. As igrejas cristãs de Portugal assinaram um memorando para a certificação ecológica das suas comunidades e instituições, por um futuro mais sustentável. Para promover instituições cada vez mais sustentáveis, várias comunidades cristãs assinaram o programa Eco-Igrejas Portugal, um desafio de trabalho em conjunto, aberto à sociedade a partir dos princípios teológicos do cristianismo, que quer aplicar indicadores de diagnóstico, educação e gestão ambiental. Isto tem a ver com a humanidade no seu conjunto e que é algo de determinante. Mais ainda, é evidente, para quem tem uma tradição cristã, porque não podemos esquecer que muitos desses valores passaram para a sociedade vindos do Evangelho. E, portanto, nós sentimos-nos bem em casa. E não só nestas e em outras causas, onde não há dúvida que as igrejas cristãs têm feito um caminho muito, muito importante e que devem continuar a fazê-lo. Um momento histórico que decorreu na Catedral de São Paulo, da Igreja Anglicana. Simbolicamente, os participantes receberam vasos com perpétuas como sinal de compromisso com a criação. O programa Eco-Igrejas Portugal representa um momento de viragem ao assinalar o reconhecimento de que não chega às igrejas a afirmarem o alinhamento dos seus princípios ecoteológicos com a proteção ambiental. É necessário que também o demonstrem através de projetos com ações concretas e de forma transparente. The salvation of humanity and the salvation of creation is everyone's responsibility and requires the conversion of each individual. The pandemic crisis that the world is experiencing illustrates this in its own way.
I wish this project very success. Entre os objetivos do memorando estão a partilha de boas práticas na tomada de decisão orientada para a sustentabilidade ecológica das comunidades cristãs. No caso da Igreja Católica, o estímulo chega desde o próprio Vaticano, que lançou recentemente a plataforma Laudato Si para promover estilos de vida sustentáveis e transformações significativas nos próximos 7 anos. É muito estimulante, sobretudo por causa dessa questão dos 7. É 7 anos, mas também são 7 entidades ou 7 grupos que são identificados. Há 7 objetivos grandes e para nós, Rede Cuidar da Casa Comum, também nos tem ajudado, porque nós próprios vamos olhar para a nossa rede, identificar o público enquanto as sugestões da própria plataforma Laudato Si, que também nos dá caminhos e também nos mostra como, dá-nos ferramentas para trabalhar a questão do cuidar da casa comum. E acho que isso, ou seja, o que sinto neste momento e o que sentimos enquanto rede, é que a própria Igreja está toda unida e está toda a trabalhar em conjunto para cuidar da casa comum e um mundo melhor. A assinatura do memorando conjunto realizou-se numa celebração que assinalou o 50º aniversário do Conselho Português de Igrejas Cristãs, com o tema Unidos no Amor e na Esperança. Uma mensagem fundamental em tempos de pandemia e de populismos. Infelizmente vivemos um tempo de alguma intolerância, de alguma xenofobia, de algum distanciamento relativamente aos outros. Vivemos um tempo perigosamente egoísta. E as crises dos anos 60 e, sobretudo, 70, 80, 90 e deste século, foram crises muito duras, muito difíceis, a convidarem ao egoísmo. A liberdade de pouco vale se não for acompanhada de mais igualdade, de mais justiça, de menos pobreza, de menos exclusão, de menos marginalização. A celebração com representantes cristãos e da sociedade civil evocou ainda o 20º aniversário da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal e as 2 décadas da Carta Ecuménica para a Europa. A liberdade religiosa pode trazer uma cultura à sociedade portuguesa que lhe faz falta. E, por outro lado, também o termos assinado em conjunto este memorando significa também um compromisso não só entre nós, pessoas crentes em Deus, mas também sentirmos que é um campo de diálogo com qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer crença ou sem crença. E nós precisamos destes links para nos sentirmos verdadeiramente irmãos, membros desta mesma casa maravilhosa que é a Terra, mas também responsáveis uns pelos outros. O memorando de entendimento foi assinado pelo COPIC, a Conferência Episcopal Portuguesa, a Aliança Evangélica, a ONG A Rocha e a Rede Cuidar da Casa Comum, que vão dar apoio à viabilização do programa. Uma delegação ecuménica de igrejas cristãs reuniu com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia em Lisboa. Uma delegação ecuménica com representantes da Igreja Católica e da Conferência Europeia de Igrejas Cristãs esteve reunida com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia em Lisboa. O bispo do Funchal, que é o delegado da Conferência Episcopal Portuguesa na Comissão dos Episcopados da União Europeia, destacou a preocupação com o conflito em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Foi reforçada pelo Sr. Ministro a consciência da complexidade da situação, mas também, ao mesmo tempo, a percepção de que, quer por parte do Governo português, quer por parte da União Europeia, existe esta vontade de não deixar cair o assunto e, portanto, de não cair em soluções fáceis. A solução também há de ser complexa e, digamos, com muitas facetas, portanto, não apenas militar, mas também humanitária e, portanto, de segurança das próprias populações. Dom Nuno Braz explicou que os bispos portugueses estão muito atentos à realidade da população no norte de Moçambique há vários anos. Os ataques armados já começaram em 2017.
Várias dioceses portuguesas estão a ajudar a Diocese de Pemba com as renúncias da Quaresma. Agora a situação dos terroristas já está meia resolvida e, portanto, facilmente deixamos cair o assunto. Ora, ali trata-se não apenas de resolver a questão dos terroristas e dos ataques terroristas mais ou menos pontuais, mas trata-se de resolver também todo o problema daquelas populações e, portanto, de ajudar todas aquelas populações a verem respeitada a sua dignidade e os seus valores também. A delegação ecuménica selecionou diversos temas para apresentar à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Em cima da mesa esteve o asilo de migrantes, o novo Acordo Verde Europeu, o pilar dos direitos sociais e a conferência O Futuro da Europa. A real positive dialogue on which we can build for the future. To make Europe closer to its citizens, to have it just, a Europe which is open for the poor and for asylum seekers. So I am really happy about this meeting. Churches are very grateful for the achievement how the Portuguese presidency delivered on the social issue. It was the real time to do that because we get out of the pandemic and there are huge social issues coming to all members of the EU. Os responsáveis cristãos destacaram a disponibilidade política e que o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, ouviu as suas preocupações. A Igreja Católica tem ideias e os ensinamentos do Papa Francisco para pôr em prática, como a encíclica ecológica e social Laudato Si e o incentivo à fraternidade universal da Fratelli Tutti. Is a teaching which has the politicians very interested. They want to speak about it. And I feel they need this dialogue, or many of them need this dialogue with the Catholic Church. But what is very important is also that we have meetings and discussions like the one we had just here, because politicians are submitted to much pressure from different parts of the society, sometimes also with very strong positions, and to bring a position linked to peace, to justice, to reconciliation, with the view of a democratic, solidar and hospitable Europe is very important. Os responsáveis religiosos e o ministro português também conversaram sobre as condições das comunidades migrantes em Portugal e a importância da liberdade religiosa. A quarta presidência portuguesa do Conselho da União Europeia vai terminar neste mês de junho. Siga estes e outros temas no portal da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt. Espaço agora para a análise da semana de Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Cumprimento. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Eunice, por estares connosco. E desta vez, para olharmos o desconfinamento, enfim, o tema, nomeadamente a pandemia, vai infelizmente marcando presença aqui neste comentário nas últimas semanas. Desta vez o desconfinamento por diferentes opiniões que pode ter suscitado, seja por parte das lideranças políticas e, por outro lado, por vozes da ciência. Sim, o que se passa é que nos últimos dias, sobretudo o Presidente da República, teve várias intervenções a dizer que já não se irá recuar no desconfinamento, que por ele não haverá qualquer recuo, e até desvalorizar, de certa forma, as opiniões dos especialistas, dos cientistas, dos especialistas na epidemia, dizendo, entre outras coisas, que basicamente eles falam para dizer tenham cuidado e para nos pregarem um bocadinho de susto, mas também chamando-os até de fundamentalistas sanitários. E isso vai criando na opinião pública e em todos nós que estamos desejosos
de voltar àquilo que conhecemos como normalidade, se não vai criando dúvidas, vai criando algo ainda pior, que é uma sensação de, se o Presidente diz, então é porque isto já não volta para trás, não é? E o que é que ele estará a querer dizer com essas palavras? O que ele deveria querer dizer é que, no que depender dele e no que depender de cada um de nós, não se deve voltar atrás. Ou seja, o voltar atrás depende de cada um de nós. Só que, ao dizer no que depender dele, parece que, independentemente de tudo o resto que estiver a acontecer, ele não subscreve quaisquer recuos nas medidas que temos vindo a desconfinar e, além disso, tudo isto é acompanhado por imagens e circunstâncias como aquelas que vimos no 10 de junho na Madeira, com Marcelo Rebelo de Sousa a voltar àquela sua atitude que ele gosta imenso e que se percebe de estar com as pessoas, de tirar selfies. Também agora na Hungria, né? Na Hungria também muito efusivo nos cumprimentos e nos festejos da bola, na Feira Nacional de Agricultura em Santarém, e isso faz com que Marcelo Rebelo de Sousa neste momento pareça muito mais otimista do que o governo, ele que chegou a chamar otimista e irritante ao primeiro-ministro a propósito de outros assuntos, mas neste momento é o governo que está a ter um discurso muito mais cauteloso e muito mais realista, diria eu, porque, como estamos a ver, os números estão a aumentar sobretudo na região de Lisboa e Val do Tejo, e por muito que nestes 15 meses tenhamos aprendido já muito sobre esta pandemia, a verdade é que ainda é muito o que não sabemos. Ainda as palavras do Presidente da República, quando ele diz que por ele não voltamos atrás, significa que não voltamos atrás em todo o país, porque a palavra e a determinação do Presidente da República tem esse alcance, não é? De atingir todo o país, e será isso que está em causa, independentemente de que depois localmente possa haver recuos? Não sei o que é que está em causa na cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, isso só mesmo ele é que pode explicar. O que eu acho é que tudo aquilo que ainda não conhecemos sobre esta doença e sobre esta pandemia não devia permitir a ninguém dizer não há recuos, não permitiria a ninguém ter quaisquer tipo de certezas neste ponto da situação, até porque estamos a ver que países, como por exemplo o Reino Unido, que têm a vacinação muito adiantada, acabou por adiar por um mês o desconfinamento devido à incidência de uma das variantes, que agora é chamada de variante Delta, mas começou a ser conhecida como variante indiana. E como não há certezas e a taxa de incidência está a aumentar bastante, não sei, eu acho que provavelmente não temos noção. Há um ano nós estávamos com menos casos novos por dia e estávamos ainda a abrir centros comerciais. Neste momento já abrimos quase tudo, ainda falta, no fundo, tirar a máscara, mas muito daquilo que podemos ou não fazer depende da responsabilidade de cada um. E quando vemos notícias como de uma festa de aniversário, como o Expresso noticiava esta semana, com 500 convidados, que já ia em 66 infectados, é porque há gente que não está a ser suficientemente responsável. E esse é o foco que é necessário colocar, de facto, não é? Da responsabilidade de cada um de nós. Sim, da responsabilidade de cada um de nós, mas também da responsabilidade dos políticos, que é quem toma decisões, e é preciso que os políticos tenham aprendido a lição de dezembro, quando houve um grande consenso político em não tomar medidas específicas para o Natal, e depois vivemos o que vivemos em janeiro e fevereiro. Portanto, é preciso que os políticos tenham aprendido as lições, tenham cada vez condições
mais esclarecidas para tomar decisões, porque de facto as decisões no início da pandemia tinham por base dados muito menos sustentáveis que outros, mas é preciso também que as estruturas intermédias, como a Direção-Geral da Saúde, que saiu praticamente do espaço público, não demore, como demorou agora, uma semana a divulgar orientações para a testagem em casamentos, batizados e eventos desportivos e culturais. Demorámos uma semana entre o anúncio no Conselho de Ministros e as orientações da DGS, que foram divulgadas recentemente, que foram divulgadas ontem, e que me parece que impor testes a casamentos e batizados com 10 pessoas, pelo menos duvido muito que tenhamos condições de fiscalização. E quando impomos medidas sem condições para as fiscalizar, é o mesmo que não estar a fazer nada. Mas pode ser também um duplo apelo à responsabilidade, e podemos fazê-lo aqui, nomeadamente nesse âmbito. Esse é sempre o apelo a fazer, que é a responsabilidade pessoal de cada um, e sobretudo hoje em dia, em que os testes são mais fáceis, casamentos e batizados e outros eventos familiares acima de 10 pessoas, eventos culturais em espaços fechados acima de 500 e ao ar livre acima de 1000. Fica esse apelo e essa responsabilidade que cabe a cada um de nós levar por diante. Eunice Lourenço, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E esta noite voltamos à sua companhia às 22h45 na rádio, na Antena 1. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.